Oi, temos 3 perguntas hoje no nosso programa. Primeiro, o que é a virtude da caridade? É dar alimento aos pobres, é isso? Segundo, religiões salvam? Religiões são todas iguais? 2 perguntas em uma. Terceiro, é válido rezar pelos mortos? Existe isso? A Bíblia recomenda? Esse é o programa Papo Teológico. Você pode se inscrever e assim vai estar me ajudando a evangelizar, me ajudando a divulgar a teologia da igreja. Clique aí em inscreva-se, se você ainda não é inscrito. Se gostar desse vídeo, dá o joinha e compartilhe com seus contatos. Então vamos à primeira pergunta. O que é a virtude da caridade? Muita gente pensa que caridade é ajudar a velhinha a atravessar a rua, é dar uma cesta básica para os pobres, etc, etc. É isso? Bom, o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, isso de nada valeria. Então quer dizer que não é necessariamente caridade. Eu posso dar uma esmola, eu posso ajudar uma entidade filantrópica, eu posso ajudar a velhinha a atravessar a rua, eu posso prestar serviço voluntário e não ser caridade. E, portanto, isso não tem valor para a minha salvação. Porque o que salva é a fé agindo pela caridade, diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Então, a fé, assim como a esperança e a caridade, são virtudes teologais. Nós precisamos praticar, exercitar essas 3 virtudes teologais para sermos salvos, né? A graça de Deus nos salva mediante o exercício dessas 3 virtudes. Deus, nos dando essas 3 virtudes, capacita a nossa alma para fazer boas obras, obras que tenham mérito diante de Deus. Deus quer recompensar essas obras dando a salvação. O que é caridade, então? Primeiramente, primeiro mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E a igreja, na forma catequética, adaptou e ao próximo como a ti mesmo, que é do livro de Deuteronômio. Não está na lista original dos 10 mandamentos, mas sabendo que a essência do amor, ensinado por Jesus, é amar a Deus e ao próximo, e que um não está em competição com o outro, é assim que nós cremos. Então, primeiro é a Deus. Então, virtude da caridade. Muitas vezes nós nos preocupamos em doar alimentos aos pobres, em ajudar uma entidade filantrópica, e nós não nos perguntamos, estamos praticando a caridade para com Deus nosso Senhor? Né? Santo Agostinho nos ensina que só é caridade, a benfeitoria que eu faço, a filantropia que eu faço, né, só é caridade se for por causa de Deus, ou seja, se for amando a Deus primeiro. E por causa de Deus eu faço aquela obra. Eu tenho que, ao fazer uma caridade, ao fazer uma obra social, eu tenho que estar amando a Deus, eu tenho que transformar aquilo num ato de amor a Deus, primeiramente, para ser caridade. Senão não é caridade. Senão não tem valor para a minha salvação. Né? Então, não adianta eu me preocupar em fazer muitas doações para caridade, em dar muitas esmolas, se eu não cumpro a virtude da religião, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Se eu não respeito o nome de Deus e se eu não guardo domingos e festas, né? Ou seja, se eu não vou à igreja aos domingos, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Se eu não visito o sacrário para conversar com Cristo, nosso Senhor, quando eu puder, se eu não paro para rezar todos os dias, se eu sempre digo que não tenho tempo para minhas orações, não tenho tempo para Deus, não converso com Deus, não agradeço a Deus antes das refeições. Acordo e já vou trabalhar, não faço oração ao acordar. Não faço meu exame de consciência ao dormir, não agradeço a Deus, não apresento a Deus a minha vida. Como é que eu estou amando a Deus? Não venha dizer você, por exemplo, né, um marido, não venha dizer assim, não, eu não preciso dizer para minha esposa, eu te amo. Ela sabe que eu amo porque eu ponho comida dentro de casa. Vai perguntar para ela se ela se sente amada, só porque o marido põe comida dentro de casa, certo? Ou vice-versa, a mulher diz, não, eu não preciso dizer para meu marido, eu te amo, porque eu lavo a roupa dele, passo, enfim. Não, queridos, não basta fazer coisas, é necessário gastar tempo com o amado. É necessário declarar o amor ao amado, né, para ser realmente amor. Então, nós precisamos, primeiramente, amar a Deus, né, ter amor a Deus, gastar tempo com Deus, visitar o Santíssimo Sacramento. Você tem adoração? Eu vou, eu devo me esforçar para ir. Adoração na quinta-feira na minha comunidade. Não é porque é obrigado, não. É porque eu amo a Deus e Deus está lá exposto, à disposição para que eu possa amá-lo e para que possa me amar também, derramar sobre mim o seu amor. Sabe,
Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de... eu não fui à missa, eu pequei porque eu não fui à missa. Tá, tudo bem, é pecado sim, mas é uma ingratidão, né? Jesus se dá a nós, diz, isto é o meu corpo, tomai todos e comei. Isto é meu sangue, tomai todos e bebei. Se eu não quero, se eu não vou, se eu prefiro assistir a série, se eu prefiro assistir o programa de TV, se eu prefiro outras coisas à missa, eu estou deixando de amar a Deus. Isso é ingratidão, né? Então, virtude da caridade, primeiramente amar a Deus. Você tem amado a Deus? Qual foi a última vez que você declarou o seu amor a Deus? Pense nisso. Segunda pergunta. A religião salva? Está na boca do povo, né? A religião não salva ninguém. O que salva é Deus. A religião não importa qual, o que importa é ter uma. É verdade isso? Para nós cristãos, não. Sabe por quê? Porque nós cristãos não consideramos que o que salva é a religião. O que salva é Cristo. Cristo é o único salvador. Mas Cristo disse aos apóstolos, que são os chefes da igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que, ressuscitado, apareceu a Paulo, né, no momento em que ele se converteu. Paulo estava indo prender os cristãos. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus se sentia pessoalmente perseguido por Saulo, porque Saulo perseguia a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. Então, a religião salva? Não. O que salva é a igreja. Diferente. Religião é uma coisa. Religião é uma coisa oficial, né? O que salva é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem nos salva é Cristo, mas o Cristo todo. Cabeça e membros. E o Cristo total, nos diz Santo Agostinho, é Jesus mais a igreja. Então não pode dizer, eu amo Jesus, mas eu não preciso de igreja. Não, então você não ama Jesus, querido, porque o corpo de Jesus é a igreja. Como é que você vai dizer a ele, eu amo a sua cabeça, mas eu não amo o seu corpo? Então você não ama. Certo? Então religião não salva, mas nós precisamos dos meios de salvação que Jesus deixou na igreja e não fora dela, né? Por exemplo, a religião não salva, mas o batismo salva. E o batismo eu encontro onde? Na rua, no mercado? Não, na igreja. Religião não salva, mas a Eucaristia salva. E onde eu encontro a Eucaristia? Na igreja. Religião não salva, mas a palavra de Deus salva. Onde é que eu encontro a palavra de Deus anunciada, pregada? Na igreja. Então, vamos parar de falar besteira, né? Que não importa, que não tem problema não ir à igreja, não ter uma religião, o que importa é fazer o bem. Cuidado com esse pensamento, essa ideologia, né? Religiões são todas iguais? Claro que não. Se as religiões todas são igualmente boas, então quer dizer que nenhuma é verdadeira. Aquele que diz todas as religiões são igualmente verdadeiras, está dizendo, em outras palavras, são todas falsas. Claro. Porque como é que eu vou dizer que a Igreja Católica é verdadeira, mas a Igreja, a denominação X ou Y, também são verdadeiras, se elas negam o que a Igreja Católica ensina? Queridos, vamos ser diretos. Cristo está presente na Eucaristia? A presença real de Cristo na Eucaristia é substancial ou é simbólica? Se você disser que tanto faz, então você está dizendo que ela é tanto substancial como simbólica. Não. Se você é católico, você acredita que a presença de Cristo na Eucaristia é em substância. É Cristo mesmo, não é só um símbolo. Então não dá para você dizer que é tudo igual, que ambas as denominações estão falando a verdade, porque uma nega a outra. Tá certo? Então vamos parar de falar besteira. Isso é besteira. Isso é besteira. Não, religião, o que importa é ter uma, não importa qual. Não é verdade. A plenitude da verdade, cremos nós, católicos, está na Igreja Católica, fundada por Jesus, tendo os apóstolos e o Colégio Universal dos Bispos, seus sucessores, como fundamento. Se eu sou católico, eu devo professar isso. É isso que nós dizemos cada domingo no credo. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. E se eu creio na remissão dos pecados, tem um sacramento para isso. Eu preciso ir ao padre. E o padre vai me ministrar a absolvição. Então como é que eu vou dizer que a religião não salva? Tá, a religião não salva, mas os meios pelos quais Cristo, o único Salvador, me salva, estão todos na igreja. Terceira pergunta.
rezar pelos mortos? Oração pelos mortos? É válido? Como é que é isso? Queridos, nós estamos aqui, hoje é dia 28 de outubro, né? Nós estamos às portas da comemoração dos fiéis defuntos. O que é isso? Eu trouxe aqui, ó, esse documento é o Manual das Indulgências, certo? Manual das Indulgências. O que é o Manual das Indulgências? É um documento da Santa Sé que nos ensina como ganhar indulgências. Primeiramente, indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa que o fiel, devidamente disposto e em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Ou seja, o que a Igreja está dizendo aqui? Olha, eu pequei gravemente. Esse pecado produz em mim uma culpa e uma pena que eu preciso pagar. A culpa, eu vou na confissão, o padre me dá a absolvição, a culpa desaparece. Mas eu ainda tenho uma pena para pagar. Essa pena eu vou pagar aqui na terra, com meus sofrimentos, e eu vou continuar pagando. Eu só entro no céu depois que eu pagar todas essas penas. É o purgatório que nós chamamos. Depois da morte, eu continuo pagando as penas no purgatório. O que são indulgências? Indulgências são a Igreja administradora da redenção, dos tesouros da satisfação de Cristo e dos santos, né? A Igreja aplica a mim ou ao defunto pelo qual eu estou dedicando essa indulgência, né? Estou lucrando essa indulgência, os méritos de Cristo. E os méritos de Cristo apagam, né? Eles pagam as penas que eu devia pagar. Isso é indulgência, né? E a Igreja faz isso, distribui as indulgências mediante algumas condições. Então, veja, a indulgência, o que eu preciso fazer para ganhar indulgência? Continua, então, esse documento. Número 8, olha aí, o número 8. As 3 condições podem ser preenchidas em diversos dias antes ou após a obra prescrita. Quais são essas condições? Essas condições aqui para ganhar as indulgências são confissão sacramental, tá aqui, ó. Comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice. Requer-se, além disso, rejeitar todo o apego ao pecado, qualquer que seja, mesmo venial. Então, irmãos, para ganhar indulgência, primeiramente, eu tenho que me confessar 8 dias antes, 8 dias depois do que eu vou fazer, comungar naquela intenção e rezar pelo Papa, rezar pelas intenções do Papa. Pode ser um Pai Nosso, uma Ave Maria, por exemplo. Tá, o que nós vamos fazer para ganhar indulgência agora para os mortos? Veja o que nos diz a Santa Igreja. Número 15. Em todas as igrejas e oratórios públicos ou semipúblicos, para os que legitimamente usam desses últimos, pode-se ganhar indulgência de 2 de novembro, que só pode ser aplicada aos defuntos. Além disso, nas igrejas paroquiais, pode-se ganhar indulgência plenária em 2 ocasiões no ano, etc, etc. Então, 2 de novembro, ganha-se indulgência especialmente e somente para os defuntos. Mas ganha indulgência o fiel que visitar devotamente um cemitério e rezar em espírito mesmo em espírito pelos defuntos. Concede-se indulgência aplicável somente às almas do purgatório. Essa indulgência será plenária cada dia de 1º a 8 de novembro. Nos outros dias do ano será parcial. Então está aqui. De 1 a 8 de novembro, se você visitar um cemitério e rezar por aquela alma, você ganha, tendo se confessado, comungado e rezado pelo Papa, você ganha indulgência plenária para aquela alma. Quer dizer que aquela alma, por quem você está aplicando essa indulgência, ela vai ter todas as penas devidas pelos seus pecados pagas pelos méritos de Cristo. Misericórdia de Deus, né? E no dia 2 de novembro, especificamente, no dia 2 de novembro, aqueles que visitarem uma igreja, né, não precisa nem participar da missa, hein? Olha aqui. Basta você visitar uma igreja no dia 2 de novembro e rezar por aquele falecido, tendo cumprido aquelas 3 condições: confissão,
comunhão, intenções do Papa, rezar nas intenções do Papa, você ganha indulgência para esse falecido. Tá chegando o dia, não deixe de rezar pelos seus falecidos, seu pai que já faleceu, sua mãe, seu irmão, seus avós. Escolha um, você pode ganhar indulgência para um falecido. De 1 a 8, você pode ganhar indulgência cada dia para um falecido, certo? Pode ser o dia 1º para um, dia 2 para outro, só que aí você tem que confessar uma vez, né, para cada indulgência que você vai ganhar. Né? Tá certo? Vamos praticar esta obra de caridade também. Tá aí, ó. Lembra que uma das obras de misericórdia, tem uma que é dar pão a quem tem fome, mas tem outra obra de misericórdia, que é rezar pelos defuntos. Então eu termino esse vídeo como eu comecei. Para ser caridade, tem que amar a Deus, amar muito a Deus. Né? Tem que gastar tempo com Deus, declarar meu amor a Deus. Para amar o próximo, eu tenho que, inclusive, rezar por aqueles que morreram. Senão eu não estou amando o próximo. E amar o próximo, rezar pelo próximo, significa aliviar esse meu irmão falecido, ganhando para ele indulgência nesse período que a igreja nos permite. Participe enviando sua pergunta para nós, para esse e-mail, julianorial@gmail.com. Você envia sua pergunta e eu aqui, na medida do possível, vou responder. Que Deus abençoe você.